Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 30.900 dólares num dia vermelho para os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar desse nosso teste próximo dos 30k e da nossa recuperação das últimas horas, além de te passar uma atualização do Price Action e o que eu espero para a madrugada. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui hoje no 4 horas mostrando para vocês o rompimento que tivemos da região dos 31 mil dólares e o que o volume nos dita aqui dessa situação, tanto falando a partir de uma análise técnica quanto de uma análise de sentimento. Além disso, quero atualizar todos os indicadores aqui de sentimento, falando um pouquinho do Long Short Ratio, do CVD, sobre onde as instituições estão se posicionando para tentar vender e comprar os bitcoins nesse momento, tá? Então vamos falar muito sobre isso aí, tentar desvendar o mercado com o comportamento das sardinhas e dos grandes players. Hoje também vamos falar um pouquinho sobre o S&P 500, que caiu bastante aí, né? Não só o S&P, mas todos os mercados globais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, como isso pode impactar o Bitcoin. Mas antes de começar, investidores, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a Binance, eu fortemente recomendo que você conheça a maior exchange do mundo, tá? Inclusive, nos 2 primeiros links da descrição eu deixo aqui os links para você ter 20% de desconto em todos os seus trades no spot e 10% de desconto nos futuros, tá bom? Então vale a pena você conhecer a Binance, porque você pode estar pagando taxas muito maiores para comprar e vender seus bitcoins e as taxas da Binance são muito pequenas, beleza? Então vai nos 2 primeiros links da descrição. Certo, investidores? Vamos começar aqui então, já falando agora um pouco sobre o 4 horas do Bitcoin e qual a perspectiva que a gente tem aí de mais longo prazo, né? Como vocês sabem, a gente teve um rompimento bem feio da nossa região aí dos 31 mil dólares e o preço foi quase na região ali dos 30 mil, né? Nós sabemos, temos um suporte importante aqui nessa região, um suporte muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. E nesse momento, né, a gente entende que a partir dessa região que a gente está indo testar agora dos 31 mil dólares, a gente já vai ter bastante resistência, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, não só tecnicamente, mas também pelos indicadores de sentimento, tentando entender por que esse volume não é um volume muito bom para a nossa tendência aqui do Bitcoin, para a gente acreditar que o Bitcoin vai voltar a subir, né? Porque claramente, na minha visão, a gente tem um volume forte aqui de rompimento de uma região importante, né? E normalmente, esses volumes ditam para a gente uma continuação do nosso movimento. Principalmente porque se a gente olha aqui como que esse volume foi feito, na perspectiva de uma análise de sentimento, ele foi feito com muitas pessoas comprando a mercado. Vocês acreditam que, mesmo o preço caindo aqui, desses 31.300, indo quase até os 30 mil, mais pessoas no candle acabaram comprando a mercado? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente a grande maioria das pessoas que compraram foram sardinhas, comprando a mercado e dando liquidez para as grandes instituições que colocam as ordens no book sempre e distribuem para essas sardinhas, tá bom? Então, quando a gente vê um rompimento para baixo com mais pessoas comprando a mercado, nunca é um bom sinal. Você não entendeu muito bem? Vai na playlist indicadores que a gente fala um pouco sobre o market volume e esse nosso indicador aqui. Mas isso me parece um rompimento confirmado, tá? E antes da gente voltar aqui, no mínimo, rompendo esse candle e a zona de resistência forte que a gente tem acima do preço aqui, até esses 33.300 dólares, a gente precisa ficar com o pé mais atrás e entender que a maior probabilidade do Bitcoin é sim de baixa, tá? Não estamos descartando aqui pullbacks, né? Igual a gente fez quando rompeu lá os 32, voltamos para testar os 33.300. Quando a gente foi, quase rompeu os 31, voltou acima dos 32. Então pullbacks são naturais, tá bom? Mas o preço vai precisar demonstrar muita força para a gente voltar a acreditar na tendência de alta do Bitcoin, né? E, além dessa nossa tendência de baixa do Bitcoin, que já está há algumas semanas, a gente também teve hoje um dia extremamente vermelho nos mercados, né? Como vocês podem ver aqui, os futuros do S&P 500 agora estão cotados a 4.260, tá? A gente chegou a cair mais de 2% hoje, e da nossa máxima histórica aqui na semana passada, a gente está caindo nesse momento cerca de 3%, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele nosso temor, né, dos mercados globais estarem um pouco irracionais está se transformando em realidade. Isso quer dizer que vai tudo começar a despencar, a gente vai ter
uma nova recessão, eu acho improvável, né? Como vocês sabem, a minha opinião aqui, que não é uma opinião muito otimista, né? Eu acredito que o Fed está propiciando o aumento do valor das maiores ações do mundo, o S&P 500, de uma forma não responsável e de uma forma que eventualmente vai fazer o mercado cair bastante, né? Não sabemos, ninguém sabe, na verdade, se essa queda já começou, mas uma coisa que a gente sabe e não pode fechar os olhos é o risco tremendo que a gente corre nesse momento com o S&P. Olha o gráfico do S&P no semanal, esse aqui foi o Corona Day, a gente não teve nenhuma correção em todo esse movimento altista. Então, se a gente tiver essa correção aqui, como a gente vem falando com vocês nas últimas semanas, não só os Estados Unidos vão ser impactados, mas todo mundo, tá bom? E inclusive o Bitcoin. A gente tá tendo uma correlação, a aversão ao risco global desde o nosso Corona Day. Então, se as maiores empresas do mundo começam a cair, provavelmente vocês também vão ver as empresas europeias caindo, também vão ver as empresas brasileiras e também vão ver todos os ativos de risco em si, incluindo o Bitcoin. Então, muito cuidado com o S&P. Sinceramente, não acho que a gente vai começar uma correção tremenda aqui agora, não. Mas a gente precisa entender que esse risco existe, né? E se a gente começar a perder, por exemplo, esse nosso suporte aqui, que a gente tem mais abaixo no preço, a gente pode sim ver o Bitcoin despencando, seguindo aí os mercados globais, a gente pode ter semanas, não só um dia, né? Mas semanas muito ruins nos mercados. Então eu ficaria de olho nesse momento aqui, nesse teste que a gente fez próximo aos 4.200 até esses 4.130 aqui. Se a gente perder essa região, provavelmente a gente começa uma tendência de baixa mais forte aí no S&P, para enfim ter uma correção que pode levar todos os mercados globais para baixo, tá bom? Então sempre deixem o S&P 500 no radar e lembrem-se da correlação que existe entre ele e o Bitcoin neste momento. Continuando aqui, indo um pouco mais próximo ao preço, numa hora, a gente pode enxergar que o Bitcoin ele está formando um padrão de continuação da baixa aqui, né? Isso aqui é ou uma bandeira, ou uma bearish rising wedge, o que for, tá? Mas é um padrão de continuação da baixa e tem maior probabilidade de rompimento para baixo. Por quê? Porque a gente não só está com todas as nossas médias acima do preço e tem muito mais resistência no VPVR do que suporte abaixo, mas a gente está formando esse padrão sem volume, né? Então, era o que a gente estava mostrando durante toda a última semana, né? Em todos esses momentos aqui, a gente formava padrões sem tanto volume. Pelo menos, não volumes tão significativos iguais os que a gente estava tendo quando o preço caía, tá? Então, lembrem-se, a tendência é sua amiga e o volume, ele é um ótimo indicador para você estimar as probabilidades de uma tendência ser forte, ser verdadeira ou não. E nesse momento aqui a gente vê claramente uma tendência verdadeira no Bitcoin, tá uma tendência bem forte de baixa, beleza? Continuando aqui, relembrando, né? A partir dos 31 mil dólares que a gente acabou de testar, a gente começa a ter uma resistência e vai ter resistências significativas até esse candle aqui nos 31.400 e também até essa região que a gente ficou consolidando por alguns dias, né? Esses topinhos aqui acima dos 32 mil dólares, é uma região que também não vai ser tão fácil do preço ultrapassar. Se a gente demonstrar essa força acima desses topinhos aqui, pô, a gente já pode começar a ficar um pouco mais otimista desde que os indicadores de sentimento confirmem pra gente uma alta, tá bom? Mas enquanto tá tudo abaixo, tudo apontando para baixo, não seria muito inteligente da nossa parte se expor demais no mercado neste momento, tá bom? A minha estratégia continua assim, comprar um pouco de Bitcoin, mas fazendo heads, shortando altcoins, tá bom? Essa é a tônica aí das últimas semanas que a gente vem falando com vocês e eu acho que isso não mudou, tá bom? Adoraria estar vendo um fundo aqui no Bitcoin importante, mas não parece que é o que está acontecendo. Até porque na nossa análise de sentimento, apesar de a gente ter dado uma melhorada nas últimas horas, a gente continua numa situação ruim, tá bom? Continuamos com mais de 2 longs para cada short nesse momento, e mesmo a gente tendo essa quedinha aqui no nosso CVD, eu acredito que não é uma queda tão significativa como o movimento de rompimento confirmado que a gente tem aqui. Vocês conseguem ver? É muito mais significativo esta alta do que essa nossa consolidação com uma baixinha que a gente teve nas últimas horas, tá bom? Outro ponto importante que a gente não vê para acreditar no fundo é queda no Open Interest. Lembrem-se, os fundos normalmente são formados quando muitas pessoas perdem. Como que a gente sabe que as pessoas estão perdendo? Quando elas estão sendo liquidadas e estopadas, quando o Open Interest está caindo, né? E a gente não vê isso, pelo contrário, a gente vê aumento no Open Interest nessa queda, tá bom? Então, é provável que esse aumento no Open Interest ainda seja punido e as pessoas precisam perder
né, para a gente formar o fundo no Bitcoin. Mas é claro, né, que a gente não sabe o futuro e a gente precisa ficar de olho para demonstrações de força. O Bitcoin já surpreendeu várias vezes e pode acontecer de novo. Então, tenha uma estratégia tanto para você pensar em acumulação bem mais abaixo, mas também não feche os olhos para um rompimento com força para cima do preço. A gente precisa ficar de olho nessas regiões que eu destaquei para vocês também. Tranquilo, investidores? Continuando aqui, indo já para uma análise agora sobre onde as instituições estão nesse momento, né? E vamos pegar aqui os orders books agregados das principais exchanges para mostrar para você que nesse momento aqui, quando a gente chega próximo aos 31 mil dólares, a gente já tem mais instituição tentando distribuir, tá bom? Repara que até os 31.500 a gente tem 260 milhões de dólares, até os 32 365, ou seja, tem bastante instituição tentando distribuir, sim, acima. Quando a gente chega próximo aos 31, tem mais instituição tentando vender. E quando a gente chega mais próximo aqui aos 30.700 e tal, quando chega nesse suportezinho aqui, mais próximo ali desses fundos que a gente formou hoje, já começa a ter mais instituição tentando comprar, tá? E claramente nesse momento eu vejo elas tentando segurar o preço acima dos 30 mil. Se perder os 30 mil, a gente pode ter aquele movimento muito volátil, né? Então, é o que eu sempre falo com você, se você é trader, ainda dá tempo de fazer o seu gerenciamento de risco, porque se o Bitcoin for, provavelmente o mercado e as altcoins vão muito mais, né? Então, gerenciar o seu risco nunca é algo ruim, né? Seja você colocando o stop como trader, ou seja você entendendo a sua exposição de longo prazo como investidor. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui nos comentários todas as dúvidas, críticas e sugestões. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Bitcoin realmente vai surpreender e começar a romper para cima aí? Ou você acha que a gente vai continuar seguindo a tendência de baixa e vamos ter uma queda mais forte? Comenta aqui embaixo, sua opinião é super importante pra gente. Vamos trocar essa ideia aí, beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã.